Todas as vezes que a gente quer falar sobre os assuntos que envolvem a contabilidade, que envolvem a parte fiscal, isso gera, aqui em Minas a gente fala assim, ó, pano para manga. Isso gera muito assunto. E aí eu fiz questão de trazer o Abel, que tem a Campbell, que é uma contabilidade mais voltada para o setor automotivo, para nos ajudar a entender cada vez mais sobre essa relação oficina e contabilidade. E hoje, nesse nosso vídeo, a gente vai falar muito sobre as guias que você recebe para pagar, o que você tem que fazer com essas guias, como que você vai interpretar essas guias. Mais do que isso, a gente vai falar também sobre os balancetes contábeis, que são aqueles que a contabilidade precisa enviar para você, e os balancetes operacionais, que são aqueles gerados pelo sistema de gestão da sua oficina, e aí a gente fala que eles são gerados no regime de caixa. Bom, tudo isso e muito mais a gente vai falar agora, mas antes da gente aprofundar nesse assunto, ó, para tudo, hein? Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações. Ô Fábio, mas por que é importante ativar o sininho de notificações? Porque todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, e eu estou soltando vídeo todas as semanas, você vai ser o primeiro a ser avisado de que a gente soltou um vídeo novo. Isso é muito legal. Mais do que isso, não se esqueça de deixar um like e de mandar os seus comentários, porque esses assuntos que a gente está trazendo aqui são assuntos que eu sei que você vive no dia a dia da sua oficina. E eu quero escutar as suas dificuldades, quero escutar as coisas legais que andaram acontecendo com você sobre esses assuntos que a gente está trazendo aqui e principalmente as suas dúvidas, porque aquelas que eu não souber responder, não tenham dúvida que o Abel vai me ajudar a responder. Abel, se tem uma coisa que incomoda as oficinas, é um tal de balancete que a contabilidade manda para a oficina e a oficina pega aquele relatório e começa a ver assim, débito, crédito. Cara, ele não entende nada do que está ali. Eu não entendi o que ele falou. O objetivo nosso agora é você me ajudar a explicar um pouco mais sobre esse relatório, sobre a periodicidade que ele precisa ser encaminhado para a oficina. Explica para nós um pouquinho sobre para que serve o balancete contábil e qual que é o jeito mais simples, mais fácil daquele dono de oficina que não entende nada de contabilidade poder ler pelo menos o básico e entender. Ótimo, Fábio. Vamos falar. Pôs a faca no pescoço dele, viu, gente? Exato. Vamos lá. Balancete. Balancete é um dos principais demonstrativos da contabilidade. O balancete é a base da ciência contábil. Por quê? A ciência contábil é para controlar o patrimônio. E o patrimônio está sendo demonstrado às empresas através do balancete. Super legal. Ali no balancete a gente tem, de um lado, os direitos, os bens, do outro lado, as obrigações. E também a gente tem junto dessas informações as operações de receitas e despesas da empresa. Então, o demonstrativo é para mostrar para você o patrimônio que você tem da sua empresa. É um dos relatórios mais importantes e ele deve ser analisado mensalmente na sua empresa, porque ali vai evidenciar como você está patrimonialmente, o seu volume patrimonial. Em se tratando de oficinas, o que é ali seus bens, o que você investiu, o que você tem de imobilizado, também o que você tem de direitos a receber dos seus clientes, o que você tem no caixa. Então ali estão todas as informações dos bens e direitos de um lado. Do outro lado, onde tem as obrigações, então ali tem os valores que você tem a pagar aos fornecedores, as obrigações que vocês têm com os funcionários, as obrigações que você tem com o governo. Então, e ali também tem uma informação importante, importantíssima, que a maioria das empresas desconsidera e deve ser avaliada no custo mensalmente, que são as provisões de obrigações com as pessoas que prestam serviço. Eu estou falando de 13º, eu estou falando de férias, eu estou falando de impostos incidentes sobre esses valores
que causam uma saída de caixa lá no mês de dezembro ou periodicamente quando um funcionário tira uma férias, mas esse valor faz a diferença no seu resultado e deve ser avaliado mensalmente. Ali também no balancete você tem as suas receitas, tudo que você vendeu, todas as suas notas fiscais emitidas, as contas de impostos que foram apurados para serem deduzidos, também todas as suas despesas divididas em grupos, despesas administrativas, despesas trabalhistas e o final disso tudo, né, a apuração de todos esses dados vai gerar uma diferença que é lucro ou prejuízo operacional da sua empresa. Então, ali no balancete é onde brilha os olhos do contador e muitas vezes é ignorado. Por quê? Por falta de documento, por falta de fechamento e casamento das informações que devem ser mandadas, enviadas para a contabilidade, ou fisicamente ou eletronicamente, mas isso depende muito mais de você, empresário, dono de oficina, do que da contabilidade, que ela recebendo isso, ela vai processar essas informações e vai te devolver. E aí, uma coisa muito importante, depois disso tudo, né, ser processado, precisa de uma análise do empresário, olhar o balancete, entender o que aconteceu, e junto com o contador, poder apontar as diferenças que existem naquele balancete, para que juntos consigam desenvolver uma solução. Por quê? O balancete vai gerar o balanço patrimonial, muitas vezes pedidos por bancos, por fornecedores, né? Vai depender do tamanho da empresa. Mas isso é importantíssimo, porque se você tiver isso, você está formando o seu patrimônio, vai ter uma correlação com a sua declaração de imposto de renda. Então, o balancete aí é importantíssimo. Então, é uma coisa que deve ser analisada mensalmente, tratado com o contador e valorizado no segmento empresarial. Você vai precisar de um balancete um dia na sua vida empresarial. Show, não, foi uma aula, né, gente? Ó, se você quiser, põe na pausa, volta esses últimos 3, 4 minutos, escuta novamente o que o Abel acabou de falar. E aí, Abel, puxando essa questão do balancete, a gente aprofundando um pouco mais nesse assunto, você tocou em alguns pontos que eu queria aprofundar um pouco mais. Por exemplo, primeiro, a oficina é obrigada sempre, no começo de cada mês, até o dia 4, dia 5 de cada mês, encaminhar para a contabilidade os documentos do mês que acabou. Quais documentos são esses que a oficina precisa? Está mandando de uma forma generalizada, claro. Sim, sim. Então, a empresa, a oficina, ela tem a obrigatoriedade de enviar os documentos a serem registrados, as compras, as vendas e também toda a movimentação financeira ocorrida na oficina, vamos dizer. Dentro do mês que fechou. Dentro do mês que fechou. As movimentações de caixa, as movimentações de todos os bancos, tudo fechado, né? Com os documentos junto, para que dê base para a contabilidade efetuar a classificação contábil e processar aquilo tudo junto para gerar o balancete. Você falou uma coisa aqui que muita gente sabe, mas eu acho que pode ter alguma dúvida. Você falou assim, ó, mandar a movimentação de banco, está claro. Isso ficou fácil de ver. Pô, eu pego uma movimentação que eu tive no mês passado dos bancos e mando para a contabilidade. Puxa o extrato bancário e mando. Só que você falou assim, a movimentação de caixa. Quando a contabilidade fala assim, você tem que mandar a movimentação de banco e movimentação de caixa. O que é essa movimentação do caixa? Movimentação do caixa vai ser todo o dinheiro que foi movimentado dentro da sua oficina. Normalmente você tem movimentação através de um cartão de crédito, através de um boleto, mas tem gente que ainda usa o dinheiro e vai lá e faz um pagamento, um recebimento. Então recebe dinheiro, você né? recebe em dinheiro. E tem uma outra coisa, você ali tem algumas despesas da sua oficina que você custeia também em dinheiro. Por exemplo, você custeia o lanche dos seus colaboradores todos os dias. Vai lá na padaria, compra o pão, compra o leite, o presunto e coloca ali à disposição dos seus colaboradores. Tem que trazer a notinha, nota fiscal, cupom fiscal, né? Como
como normalmente é falado, mas hoje é NFCE, né? Você vai ali e registra no seu movimento de caixa e aquilo ali deve ser informado para o seu contador para fazer a devida classificação daquela despesa e também da receita que entrou na movimentação do seu caixa. Show, ó, ficou bem claro, o movimento de caixa, movimento de banco e a necessidade de ser responsabilidade da oficina. E aqui quando eu falo da oficina, pode ser do dono, da dona, mas pode ser de um funcionário da empresa, de recolher toda essa documentação e mandar para a contabilidade, formalmente. E aí pode ser eletronicamente, mas via documento impresso também. Aí, Abel, uma coisa que eu vejo é o seguinte, as oficinas, de uma forma generalizada, não se preocupam quando que a contabilidade vai fazer esses lançamentos desses documentos e muitas vezes também não se preocupam em ler este balancete. Você já falou da importância dele. Então, vê se está certo a sugestão que eu vou dar para as oficinas. A oficina manda até o 5º dia toda essa documentação para a contabilidade. A oficina precisa conversar com a contabilidade e estabelecer juntos uma data, ainda dentro deste mês que você mandou a documentação, que pode ser até o dia 28, 29 do mês, mas dentro do mês, para a contabilidade retornar esse balancete. Faz sentido isso? Completamente sentido. As contabilidades trabalham com prazos, né? Trabalhista tem prazo, fiscal tem prazo, o setor contábil também tem prazo. Então isso deve ser, como é uma coisa não determinada pela legislação, deve ser acordado entre empresário e assessoria contábil. Legal, legal. Isso é muito importante, gente, porque quando você não faz esse tipo de acompanhamento, eventualmente, por você não cobrar a contabilidade, ela pode passar 2, 3 meses sem te mandar essa documentação. E aí, dentro do balancete contábil, Abel, eu quero aprofundar num outro assunto que, na minha visão, o balancete contábil é o que você falou, ele traz um monte de informações, mas tem uma para mim que ela é essencial. É quando você olha o balancete contábil, e é isso que eu quero que você aprofunde aqui na sua explicação para o gestor, a gestora da oficina conseguir entender isso que eu estou falando, que é assim, às vezes o balancete contábil mostra que a oficina está com saldo positivo. Aí a oficina vai no banco e não tem dinheiro no banco. Então, sei lá, tem 30 mil positivo no balancete contábil. Aí ela vai lá no banco e não tem 30 mil, ela tem 2 mil. Ou o contrário, ela tem dinheiro no banco e no balancete contábil está negativo, ela está devendo. Explica um pouquinho sobre isso para todo mundo e os cuidados que a oficina tem que ter sobre a importância, porque tudo isso é importante para a oficina, para a gente mostrar para a oficina a importância dela ter esse relatório do balancete contábil na mão, é tão importante quanto gerencial. Bem, isso não é muito incomum acontecer. Frequentemente a gente vê essas diferenças. Direto a gente vê, eu vejo isso acontecer demais na conta. E a surpresa, né? Sempre o empresário fala assim, se eu tivesse isso tudo na minha conta... Exatamente isso que a gente escuta. Exatamente. Então, assim, ele alega naquele momento que o contador está fazendo algo errado. Mas aí eu retorno e eu, como contador, tenho que orientar os empresários para que a gente consiga um resultado adequado naquele relatório e verdadeiro, de acordo com a condição da conta corrente dele. E até de informação, de acordo com as informações que ele está te mandando, né? Exato. Porque se ele não te manda todas as informações, como é que você vai fazer? Exatamente. Então tá aí. São as informações que são enviadas que são geradas esses demonstrativos. E o contador, ele deve registrar os fatos que são documentos contábeis válidos para a operação. Então, a grande dificuldade é não ter os documentos contábeis legais que possam ser registrados. Então, quando não vem um documento que é legal, que é válido, eles são desconsiderados para a contabilização. E isso gera um desvio dos resultados que são fornecidos através do balancete. Então você tem uma conta de caixa, uma conta de banco com valores elevadíssimos, né? Onde é o sonho do empresário ter uma conta de caixa e banco daquela.
porém foram desconsiderados alguns valores naquela situação. Uma conta de cliente também com desvio de saldo, né? Quando eu digo desvio, ele está com um valor muito diferente do que é a realidade. Da mesma forma acontece também com fornecedores. Então isso é em função dos documentos, da qualidade, da validade dos documentos que são fornecidos ali na hora de enviar aquela informação até o dia 5. Então assim, o cuidado, a relação com o seu contador vai te trazer ali para você formar uma qualidade de documentos a serem enviados. E aí você vai ter um demonstrativo onde será realmente uma ferramenta para ajudar na sua gestão. Não, e uma coisa são 2 pontos que eu quero pegar aqui, né? O primeiro é assim, todas as vezes que você for mandar o documento para a contabilidade, vale a pena você comparar o seguinte: quanto que eu gerei de nota fiscal, que é a sua receita fiscal, e quanto que eu estou enviando de documento. Esses valores não podem estar desequilibrados. Eu gerei menos nota esse mês e estou com uma despesa alta, estou mandando muita despesa para a contabilidade. Ou eu gerei muita nota e estou enviando pouca despesa. Quando você faz isso, o resultado final é esse que a gente está falando, esse desequilíbrio lá no balancete contábil dos saldos. O que nós estamos falando aqui, gente, é gestão pura. Porque olha só para você ver, todas as vezes que eu falo sobre gestão, esquece contabilidade, fiscal, eu falo sobre gestão, eu falo assim, olha, acompanhe hoje o que você vendeu ontem, acompanhe hoje o que você pagou ontem, acompanhe hoje o que você recebeu ontem, e por aí afora. Todo mundo já escutou eu falar isso muitas vezes. Nesse processo do balancete contábil, eu só vou tirar o do ontem para falar o do mês. Então, todos os anos, a contabilidade faz um fechamento do ano. E nesse fechamento, ela gera uma série de relatórios, como o próprio DRE, o balancete contábil, etc., uma série de outros. Porém, quando ela faz o fechamento, não tem mais jeito de corrigir o que ficou para trás ou de melhorar essa relação do saldo, que está muito alto ou muito baixo. Por isso, a importância, Abel, na minha visão, da oficina, cobrar da contabilidade que todos os meses ela mande o relatório do mês anterior. Porque aí eu vou conseguir olhar, por exemplo, eu vou olhar o desse mês e vou falar assim, ô contabilidade, vem cá, aqui está falando que eu estou com saldo alto. Aí a contabilidade vai fazer análise e vai falar assim, não, peraí, está alto por causa disso ou daquilo, está baixo por causa disso ou daquilo, mas eu ainda tenho mais 6 meses para poder fazer algum ajuste se necessário. É mais ou menos por aí? É por aí mesmo. Tem que ter tempo hábil para considerar essas despesas, essas receitas, ajustar o balancete a uma realidade da empresa. Então, assim, se não tem documento, precisa conectar com o contador para que ele oriente os documentos necessários que tenha para ter um bom fechamento. Então, assim, você tem que ter isso através desses demonstrativos que são fornecidos pela contabilidade e são usados não só por você, mas por terceiros, que são bancos, por empresas e também por você mesmo, para gerir o seu negócio. E acompanhar, é o que eu falei, né, Abel? Acompanhar todos os meses, né? E de novo eu insisto, né? Tem muitos proprietários de oficina que não é que se acomodam, mas acham que essa responsabilidade é da contabilidade para a oficina. E na minha visão não é. Quem tem que ser o ponto de partida e fazer as cobranças é a oficina. Se a contabilidade não entrega, aí passa a ser responsabilidade da contabilidade. Exatamente isso, né? E aí eu vou destacar um ponto aqui muitíssimo importante. Hoje, as assessorias contábeis, elas estão muito mais focadas em fechar o trabalhista, que é a obrigatoriedade que você tem lá com seu funcionário, seu colaborador, e o fiscal, que é cumprir o envio das guias, seja do Simples, seja uma empresa presumida, PIS, COFINS, RPJ, contribuição social, ou a mesma coisa para uma empresa de lucro real, do que a entrega. Então isso que foi ficando de lado, o fechamento contábil, porque não está sendo tão importante ali para o empresário, porque ele não conhece o poder dessa ferramenta e aí desconsidera. E isso acontece na grande maioria dos escritórios. Então, o empresário que visa a gestão do seu negócio, ele tem
que alavancar isso na sua contabilidade. Ele tem que falar para o seu contador: olha, o balancete para mim é importante, eu preciso trabalhar com ele mensalmente. O balancete ele acaba gerando um balanço no final do exercício. E o balanço é uma foto da sua empresa. Eu espelho. Como você quer ver a foto da sua empresa lá no final do ano? Então, vamos... Se você quiser ver essa foto bem, você tem que trabalhar todos os meses. Porque se você olhar só no final do ano sem olhar todos os meses, já era também. Exatamente. Né? Tem que cuidar de cada detalhe e isso acontece mensalmente. Bom, eu vou lançar um desafio. Abel não está sabendo o que eu vou falar agora. Eu vou lançar um desafio para ele. Abel, se quem está nos assistindo tiver dificuldade de interpretar, ele entendeu tudo que a gente falou, ele pediu para a contabilidade mandou para ele, aí ele teve dúvida, perguntou para a contabilidade da oficina dele, ele teve dificuldade de entender o que o contador falou com ele. Se ele quiser tirar essa dúvida com você, pode? Claro que pode. E como é que ele faz para tirar essas dúvidas com você? A gente acaba tendo um canal inicial de atendimento através do nosso Instagram, cambel.contabilidade. Então, peraí, repete de novo o Instagram da Cambel. O Instagram da Cambel é cambel.contabilidade. Cambel.contabilidade. Então, se quem está nos assistindo agora pode mandar nos comentários aqui que eu encaminho para a Abel, mas qualquer dúvida, mas se quiser ir direto no direct do Instagram da Cambel, é cambel.contabilidade. Exatamente. E lá também tem um link para o nosso WhatsApp de atendimento, onde, além de mim, uma equipe especializada pode dar orientações sobre balancete, sobre tributário e trabalhista. Bom, então olha só, hein? Você pode ter um canal direto com a Cambel. E o Abel vai te ajudar de alguma forma com a equipe dele. Tem uma surpresa para mim, porque eu não sabia que lá no Instagram tinha o número do WhatsApp para você conversar com a Cambel e aproveitar aí os conhecimentos e a ajuda que a Cambel está dando. Gente, o tempo voa e o assunto, cada vez que eu paro para pensar, minha cabeça de novo está fervilhando com um monte de assunto interessante para a gente conversar aqui. No nosso próximo vídeo tem uma sigla que eu quero falar um pouquinho sobre ela, que chama BPO. Se você não sabe o que significa BPO e quer saber o que significa BPO, assiste o nosso próximo vídeo aqui no meu canal de gestão. Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. Tchau!